Olá, bem-vindo a mais uma entrevista do século. Eu sou Vitor Taveira, estamos aqui no estúdio 42B. E lembrando também que outras entrevistas você pode assistir no canal do Século Diário, no YouTube. Também ouvir por podcast no Spotify, Google Podcast e outras plataformas. Então siga a gente, né, nas suas plataformas favoritas para acompanhar aí as novidades. E vamos começar agora uma série de entrevistas relacionadas com cultura, né? E vamos iniciar aqui com a Literaluta Capixaba, né? Ou a luta que é fazer literatura nesse estado do Espírito Santo, né? E como convidados temos aqui o Saulo Ribeiro, que é escritor e editor da editora Cousa, a Lívia Corbellari, jornalista, escritora, editadora literária, Vitor Sei, que é professor do Departamento de Línguas e Letras da UFS, também escritor, né? Também acho que todos têm essa categoria, né, de escritor e de agitador literário, que eu gosto de falar, né, que é aquele que eu acho que geralmente todo mundo é escritor, na verdade, mas precisa de fazer outra coisa para poder ser escritor. Se pudesse só, né, escrever. E de leitura também, se pudesse viver só lendo também. Só lendo, exatamente, lendo, escrevendo, enfim, é uma realidade, todo mundo se vira, né? E tem a ver com o agitador cultural que eu falo, que tem a ver com isso, né? Que as pessoas aqui produzem e tem que arrumar um jeito de fazer isso circular, de fazer formar público, as pessoas se interessarem. Então tem muita de inquietação, né? Nos três aqui em relação a movimentar essa cena, né? Sair dessa inércia que às vezes a gente tem aqui. Mas não quero ser muito pessimista, nem criticão, né? Da cena capixaba, que eu acho que tem muita coisa boa. E falar em literatura do Espírito Santo, principalmente, né, que eu acho que é feita aqui para o mundo, né? Então, eu queria começar para a gente falar um pouco do que é a literaluta. Esse conceito, começar pelo Saulo aí, que é um dos, dos criadores aí dessa... Cara, essa questão de literaluta, assim, eu lembro que eu usava essa palavra, mas na verdade, assim, tipo, foi o Vladimir Cazé que usou essa palavra pela primeira vez. Vladimir é um pernambucano, ficou muito tempo aqui no Espírito Santo, agora voltou para a Bahia, mas deixou as marcas dele aqui no Espírito Santo. Mas falava que, acho que foi uma entrevista que eu dei uma vez, que eu dizia que literatura era luta de solo, não era luta de longe, que tem a luta de longe, né, que é o boxe, que é o taekwondo e tal, e literatura não era uma luta de longe, era uma luta de perto, era um jiu-jitsu, um judô, né? Aí alguém colocou literatura jiu-jitsu como marca, como uma pistola daquele texto, né? E aí acho que o Vladimir que falou isso, mas eu acho que o Vitor Sei, ele manja mais dessa questão do que eu, porque eu acho que eu fui um dos personagens que tava lá dizendo alguma coisa assim, mas acho que o Vitor... Foi isso, Vitor? Trouxe para academia você também. Tem mais alguma coisa? Pois é, em 2020 eu resolvi criar um projeto de extensão para conversar com escritores, fazer agitação literária, e aí eu pensei, o melhor nome seria Literaluta. Aí eu fui atrás de descobrir quem que tinha criado esse neologismo, né? Aí conversei com o Saulo falou que tinha sido criado pelo Vladimir Cazé. O Vladimir Cazé ficou meio na dúvida se assumia a paternidade. Conversei com o Caio Guimarães também. Pesquisei com os três que usavam aqui, aí eles concluí que o Vladimir Cazé que lançou essa palavra, foi adotada pelo Saulo, pelo Caio Guimarães, e virou já um termo muito utilizado por muita gente. E aí eu pedi licença a eles para registrar um projeto na UFS com esse nome, projeto de extensão, Literaluta. Inclusive no YouTube aí, né? Criei um canal no YouTube, Vitor Sei Literaluta. Procurar lá Literaluta, tem várias lives. A gente deu uma pausa aí esse ano nesse projeto, mas pretendo retomá-lo no ano que vem. Por que você considera que é essa luta de corpo a corpo? Porque, assim, acho que esse contato corpo a corpo da literatura nunca sumiu, né? Você tem aquela galera, por exemplo, da geração mimeógrafo, né? Sempre buscando os seus leitores nos bares, onde eles estivessem passando nas praças e tal. E a gente viveu quando eu comecei a escrever, eu não conhecia bem esse modelo né? A gente achava que essa coisa de tentar levar o livro direto à pessoa era uma coisa que não existia muito.
Tipo, não, eu vou escrever meu livro, uma editora vai publicar, e eu vou basicamente viajar fazendo algumas leituras em alguns lugares, tal. A editora vai fazer o trabalho todo. O livro tem asa própria, E eu vou só escrever, a editora vai fazer todo o trabalho para mim. Isso, como a gente faz com você, né, Lívia? Todo mês a gente manda uma grana para você do Carne Viva, né? E isso te permite, assim, essas coisas todas que você faz, viajar, né, e tal. Só que não. Dose de ironia, né? Isso é legal também, mas assim, o que acontece é que a gente põe o livro debaixo do braço e vai à luta, literalmente, né? Para mim sempre nasceu muito dessa inquietação, logo que eu comecei como jornalista na faculdade, eu comecei a ler, foi o primeiro contato que eu tive com outros escritores aqui do Espírito Santo. E me veio uma questão muito estranha de saber por que eu só fui conhecê-los na faculdade, sabe? Bernadette Lira, Reinaldo Santos Neves, Sérgio Blanc. Por que eu não tive isso na escola ou antes? Então, eu quis falar. Eu comecei a ler, achei muito bom e falei, gente, vocês precisam ler também. Olha só, tem uma galera aqui escrevendo muito bem. Vamos ler. Então, para mim, nasceu um pouco dessa inquietação de mostrar para as outras pessoas que temos muitas escritoras e escritores de qualidade que precisam ser lidos, ser conhecidos. Aqui, só quem fazia vestibular na UFES, né? Que era obrigada a ler, né? Meio que aparecia ali uns autores, você meio que ouvia falar, ou lia alguma coisa. Porque era obrigado a ler para vestibular, mas não passava disso. Vestibular da UFES foi um momento que muitos escritores, editoras também, o livro que caiu no vestibular, né? Vendia bastante. Sim, era bastante era legal, lido, era comentado, estudado, e a gente perdeu isso com... Eu por exemplo, mais, eu tive uma leitura para o vestibular também, que era O País Del Rei e a Casa Imaginária, do Roberto Almada, se eu não me engano. É isso. E eu lembro de ter ficado encantado com o livro lá. Eu fiz vestibular um pouquinho mais tarde, fiz com 19 a 20 anos. Hoje o pessoal está se formando com essa idade. E aí eu lembro de ter ficado encantado com esse livro, eu da roça, Pedro Canário, e era um poema só, né? Falando de um cara que constrói uma casa, e uma casa simbólica, poética, e vai habitando essa casa, os personagens vão habitando e tal, e as necessidades dele ter construído essa casa, daqui a pouco ele está na dúvida se tinha que ter construído mesmo. Achei esse poema é lindo demais, é um poema lindo demais. E certamente eu não teria... tido um olhar para um livro desse se eu não tivesse sido obrigado a ler para o vestibular, né, Vitor? Então... um primeiro passo, assim, né? Acho que é importante, é um primeiro passo. E depois que você entra ali nesse universo, né, eu acho que é um mergulho meio sem fim, né? Porque a produção vem sendo grande. Eu queria que você falasse um pouco também de como é produzir, publicar literatura. Uma coisa é produzir, outra coisa é publicar, e o terceiro, que nós vamos falar depois, é difundir, né? Fazer chegar. Vocês falaram um pouco. Mas como é que tem sido assim, esse cenário? Como é que tem sido esse processo também como é que vocês veem essa produção que acontece e como ela tem sido publicada, né? A gente tem algumas editoras, né? Que tem tido bastante... Saulo estava falando aqui nos bastidores, né? Da tentativa deles até de publicar menos, né, de concentrar de alguma maneira, mas assim, há uma demanda muito grande, né, uma produção grande. A gente precisava publicar muito antes, assim, individualmente, cada editora, porque existiam poucas editoras. Quando a gente começou há 13 anos, existia aqui no Espírito Santo a Floricultura, do Miguel Marvila. A Floricultura, ela tinha tido um sucesso que foi mudar a estética do livro produzido no Espírito Santo, né? O livro produzido no Espírito Santo, ele era reconhecido sem você ler que era um livro do Espírito Santo. Aquela capa brilho, né? Geralmente sem orelha, né? Isso não é nenhum problema, eu gosto de livros sem orelha, livros surdos, mas assim, aquela capa brilho, aquelas fontes não vazadas, umas coisas assim meio estranhas, né? Era um livro muito amador em termos de design, diagramação, muito amador. E o Miguel Marvila, ele elevou o padrão estético desse livro, né? Ele passou a se preocupar, ele se juntou com um tipógrafo, né, que é o Hans, que tinha Hans Matrizes Gráficas, e aí eles elevaram a qualidade do livro visualmente e em termos de diagramação, né?
de repente o livro produzido no Espírito Santo é um livro bonito a partir do Miguel Marvila na floricultura. O que eles não tinham conseguido resolver é como chegar a esse livro, né? Os livros não estavam nas livrarias, né? Essas coisas todas. Basicamente, assim, eles entregavam o livro pro autor e o autor, né? Então, o Miguel Marvila morreu em outubro do ano que surgiu a Cousa, 13 anos, né? Então, naquele ano, o Miguel Marvila morreu no mês de outubro e a gente começou o primeiro livro da Cousa sem saber que a gente ia montar uma editora. Foi um processo, assim, a editora, o Rodrigo Caldeira já fazia o processo e tal. E aí, o que rolou a partir dali, daquele momento ali, né? A gente começou a se preocupar com... Eu lembro que Caldeira tinha uma preocupação que era o seguinte: nosso livro vai ter que estar numa banca ali de uma livraria, a gente pensava na livraria, junto com o da Rocco e da Companhia das Letras, e ele vai ser confundido como de uma editora grande. Né? Essa que era a coisa que o Caldeira perseguia, né? E só que aí a gente viu que a gente pagava para distribuir livro. Então a gente fazia livro, fazia bastante, e pagava para distribuir porque a gente tinha que mandar para um distribuidor no Rio, ou em Minas, ou em São Paulo. Esse cara prestava conta para a gente uma vez por ano, ou não prestava. A gente pagava o frete de ida, pagava emissão de nota, pagava uma série de coisas, e depois, quando prestava conta, a venda era irrisória. Né? Não pagava aquele custo, né? Ao mesmo tempo, a gente também não tinha acesso a grandes veículos de mídia. A gente também não tinha acesso a outras formas de acesso ao público, um saque, alguma coisa, como algumas editoras já tinham lá no final. Mudou muito, né? Aí veio uma crise do mercado. Essa crise, ela acabou com as grandes livrarias, mas a gente não tinha livraria. As pequenas já tinham acabado. Eu A gente... Don Quixote, como era Isso. criança. Mas aí as pequenas editoras, né? Tipo, acabou as grandes livrarias, as grandes redes, os distribuidores, só que a gente não tinha aquilo. Então a gente não perdeu nada. Eu lembro que o pessoal falava assim, nossa, a Globo falando da crise dos livros, a Globo mandando comprar livro, tal, lembra disso, né? Sim. E o pessoal na rua, poxa, vocês estão mal. Não, a gente não, porque a gente não... Essa briga não é nossa, a gente não tinha... na mesma, não a gente nada. não tinha isso. Aí, de repente, crise dos veículos de comunicação também. A gente também não tinha aquilo, né? E aí estava surgindo a internet ali, estava fortalecendo a internet. Então a internet permitiu a gente ter loja virtual, criar nossa própria mídia, Então a gente meio que... aquele cenário todo de crise, a gente não viveu esse cenário de crise. A gente só se adaptou, porque a gente pensava em livro em 1.000 exemplares, 2.000 exemplares. A tecnologia permitiu a gente pensar em livro em 100 exemplares, 150 exemplares. E aí o que diferenciou, aí que vem de novo a questão da Literaluta, que a gente começou então a fazer os nossos eventos, a correr atrás. Aí eu sempre diferencio, o que diferencia uma editora grande de uma pequena? Você tem a editora pequena, independente, por exemplo, vou usar independente no lugar de pequena, que ela publica 30 livros mês, 30 obras mês, né? A Cousa já chegou a publicar 50 anos, né? Isso é um volume maior, 30 mês, é um volume maior do que alguma editora média comercial, ou até, né, um volume muito maior. Para mim, o que diferencia, às vezes, é isso, é a Literaluta. Para mim, assim, tem um critério para você saber o que é uma editora de Literaluta. Ela tem banca? O editor dela fica naquela banca de vez em quando? Entendeu? Para mim, o critério o critério é esse hoje em dia. Né? Não é, porque aí, quando o Vitor falando ali da questão lá da origem desse termo Literaluta e tal, mas eu lembro que nessa época eu gostava, era um prazer muito grande estar numa banca de livro, é um prazer ainda, né? E aqueles livros todos, e aí daqui a pouco o cara chega e começa a olhar um livro, aí você fala, conhecer esse livro aqui e tal, aí o cara olha e fala assim, eu tenho esse aqui, esse último aqui, não é? É da Lívia Corbellari e tal, são poemas assim, eu vou ler um pra você aqui, olha só. Aí o cara leva um livro, ele nem sabe, ele não sabia exatamente, sabe? Tipo, nem quem era. A gente vendeu o livro pra ele. Então, quer dizer, isso era pegar o leitor na chave de braço, que eu chamava. Era pegar o leitor, grudar ele lá, jogar ele em cima da banca, e aí, tipo, dar uma chave dele assim, e aí, tipo, em vez dele bater, perdeu, é levar o livro. Né? Tipo, mais ou menos isso. Então, isso era também uma etimologia do Literaluta. Corpo a corpo para alcançar o leitor, e não é só das editoras independentes. Eu já entrevistei mais de 100 escritores, desde escritores
já são reconhecidos quase em cânones, digamos, locais como o Reinaldo Santos Neves e escritores por projeção nacional como a Ana Martins Marques. E a maioria independentes, mesmo os já reconhecidos, é unânime, assim, todos eles dizem que hoje em dia é até fácil você conseguir publicar, você conseguir uma editora, você conseguir colocar o livro na praça. É difícil você conseguir leitor. Mesmo escritores já renomados reclamam, assim, falam que é difícil você alcançar o leitor. E a questão da distribuição, uma editora grande, como a Companhia das Letras, consegue lá colocar em qualquer livraria, mas isso também não garante que o livro vá ser lido. Que o leitor vai lá o livro lá na banca não adianta nada, né? O livro na estante não adianta nada, né? Na gôndola lá da livraria nem não na adianta gaveta, nada. nem na estante. Entra no marketing, né? Nas ações de marketing, tudo isso. E entra também numa dificuldade, numa questão mais estrutural, né? Das pessoas estarem lendo menos, essa coisa das redes, de estar uma leitura muito fragmentada. E eu vejo muitas pessoas mais jovens, principalmente, mas também os mais experientes que já leram muito mais antes, tem dificuldade até de concentração, assim, né? Então, é uma coisa que afeta, assim, foge um pouco até do alcance, né? Eu mesmo compro muito livro, muito mais do que eu leio. Isso é normal. Eu leio em... Como é que fala? Eu compro em PG e leio em PA, como diria na matemática. Vai sempre aumentando, assim, a estante de não lidos. Mas esse raio, assim, que a gente vai fazendo dessa literaluta, né? Que é o raio de divulgação, que é como o Vitor falou, é cada vez mais fácil publicar um livro. É por isso que eu vejo que, quanto editor, editora Cousa e tal, a gente não precisa publicar muito mais. Primeiro, você tem editoras publicando com qualidade pra caramba. Aqui você tem a Pedregulho, né? Você tem a Maré, você tem a Cândida, publicando livros assim, com muita qualidade, autores muito bons, né? E também tem autores muito bons fora dos esquemas de editora, tal, que eles mandam uma autopublicação, mandam para um clube de autores, manda para um site e tal. Os e-books também, os e-books, né? Que é ainda mais barato ainda publicar. E aí, tipo, a relevância e a qualidade daquilo vai se dar na luta daquilo do dia a dia. Tipo, não, isso é bacana, fica. Hoje em dia o selo não importa mais para dizer se uma coisa tem qualidade ou não, em termos literários, né? O que vai... Quando o prêmio Jabuti foi para uma publicação independente, né? Que era anos atrás, você imaginava uma alta publicação, foi quando o Maílson ganhou, Maílson, né? Isso, com a Cidade, livraço, inclusive. Mas então, quer dizer, cada vez mais eu penso que o papel dos ativistas de leitura como a Lívia, né, das editoras, é tentar criar espaços para que essas obras cheguem a esse crivo e essas pessoas elas decidam se elas gostam daquilo ou não, mas isso, enfim, uma outra questão, a questão pessoal, né? Você vai com metade do que você leva para gostar de uma obra é seu, a outra metade que é da obra, né? Então, tipo, acho que a grande briga hoje é essa. E aí eu tava falando dessa questão assim é muito fácil hoje em dia, tipo, as editoras, você manda uma bula de remédio, algumas editoras na internet, você manda uma bula de remédio, vai chegar um livro com capa, com tudo, com ISBN e tal. Então a publicação hoje já não faz ninguém escritor, já não fazia antes, né? Eu conheço autores com 15 obras, com 15 livros, que eu acho que ainda, pelo menos com 50% do leitor que eu tenho aqui para chegar lá, eu não consigo valorizar aquilo como literatura, por exemplo, né? E vejo autores que não têm nenhum livro, que estão aí na internet, no Facebook, né, no Twitter, no Instagram, e tem uma qualidade ímpar, né? E não estão preocupados com o formato livro também. Exato. Né? Então, acho que essa luta pela literatura, acho que ela está cada vez com novos capítulos aí, que a gente não sabe para onde vai. É interessante porque eu acho que essa coisa das redes, também dessa escrever nas redes, é tipo, cara, uma garantia que você vai ser lido, você saber quantas pessoas leram. Eu lembro que o Sérgio Blanc fez uma coletânea que na verdade vinha do Facebook dele, né? Acho que foi o último livro que você dele, escreve e o Blue Sutil, né? De pegar o que ele ia escrevendo ali, que a galera gostava, até que o pessoal elogiou muito, pediu, né? Isso virou uma coletânea, mas assim, dá
uma certa instantaneidade não garante também o cara que deu um like leu, né? Sim, Às vezes só sim, passou o olho. Mas isso é bem legal, porque eu sempre achei o fazer literário muito solitário. E de alguma forma é mesmo, né? Talvez tenha que ser, né? Não sei se tem que ser, mas para algumas pessoas é. Mas já o livro, o objeto livro, para mim, esse tem que ser coletivo, esse tem que ser compartilhado, tem que ser festejado. E na internet você, às vezes, também não é tão solitário escrever, porque você já escreve, você já recebe esse feedback, aí talvez na hora que você for reescrever, você já vai pensar em outras coisas, então você já vira tipo uma escrita não colaborativa, mas você ter esse feedback na hora já não é tão solitário mais você ir lá no seu quarto sozinho escrevendo, não. Agora você está junto com as pessoas já estão ou te lendo, já estão te dando um feedback, isso já te incentiva a escrever mais também, né? E essa questão também dos eventos, né? Eu sempre comecei a fazer os eventos, né? Junto com a Aline Dias, a gente fez a Cachaçada Literária, agora a gente fez a Zona Literária, e sempre foi na ideia de fazer uma festa mesmo. Exato. De levar a literatura para esse lugar da festa, da cachaça, da cerveja, da música, da performance, porque às vezes o livro ficava muito naquela coisa do lançamento, o escritor ia lá e assinava, pronto, acabou, não tinha mais nada. Você não vendia mais, você não tinha outro evento. Então, a gente sempre pensou nisso. Vamos levar a literatura para a festa, as pessoas vão lá pela cerveja, pela música, mas vai passar ali na banquinha de livro, vai ver, vai se interessar, vai ver uma capa bonita, alguém vai falar, vai ter um sarau, a pessoa vai escutar um poema e vai falar, caraca, que poema é esse? Onde é que está esse livro? Né? Aí vai na banquinha, sabe? Que é essa coisa também da literatura luta, né? Que você faz ali a música, a cerveja, o sarau e tem um livro ali no meio também. Você meio que mais fácil convencer quem tomou umas também. Isso, você põe a isca ali e quando você vê, quando a pessoa já comprou o livro. Tinha também o evento seguinte, caramba, como é que esse livro veio parar aqui, cara? Então, vou ler, né? Já que tá aqui, já tá aqui. Vai que é bom. E tem tinha um evento de vender livro também, né? Também. Que era a gente fez na feira, na Rua da Lama, e era isso, as pessoas passando ali na Rua da Lama, a gente, ei, você quer ver um livro? Já ouviu a palavra de... Literatura. E começava a falar, e aí conversava. Mas também juntar essa produção de alguma maneira, né? Dessas... Uma vitrine, de 4 né? editores, Virava tem uma grande outras vitrine. produções independentes, mas... Reunir isso e a pessoa olhar, nossa, tem isso tudo, tem né? Isso tudo, sempre vinha essa, nossa, mas tem tantos escritores aqui no estado, não sabia. E ter esse agente para né? conversar também faz muita diferença, porque você chegar e ver uma estante, né, uma loja, vamos dizer, uma loja que tem um monte de coisa, tem uma estante. Até uma coisa que os escritores que visitam a gente, né, assim, que vêm de outros estados e vão fazer algum evento aqui, ficam alguns dias e tal, eles saem daqui encantados, assim, tipo, eles acham que a cena literária do Espírito Santo e Vitória é muito forte. Eles têm essa impressão. Faz essa impressão que a gente não tem aqui, porque a gente está aqui e tal, mas o Herzog mesmo, que foi entrevistado pelo Vitor no projeto da atual literatura brasileira, o Herzog fala que para ele, das capitais fora do eixo, né, Vitória e João Pessoa são capitais extremamente pulsantes em termos de literatura, né? E a gente tem essa coisa assim mesmo de buscar fazer um diálogo nacional sem ter uma possibilidade econômica de marketing, de criar uma coisa só. Nessa brincadeira, Coso ganhou um Jabuti, né? Sim, o maior prêmio de literatura. Com o autor goiano radicado no Rio, né? Que é o Flávio Carneiro. Mas assim, tipo, a gente tem livros da Coso, tem até um da Lívia que está indo junto, e tem um Naub 2 do Vitor Sei, que o Notícia da Atual Literatura Brasileira chama de Naub, é o apelido dele, né? Naub, coletânea de entrevistas. E aí tá rodando o Amazonas num barco. Olha, que a gente mandou esses livros para Campos de Eliantos, que é uma residência artística lá da Graziella Burns, e eles montaram um barco biblioteca que fica rodando ali, sabe, no Tapajós, acho que é no Tapajós, que é super legal, né? E aí, tipo, a gente pega o Naub, por exemplo, né? Essa semana eu tive notícia que o Naub está como referência nos programas de mestrado e doutorado do UFMG. Da UFMG. Uma disciplina da professora Aide Coelho colocou nosso livro na bibliografia básica, na proposta da disciplina de pensar a história da literatura através de entrevistas. Ela usou o nosso trabalho. Nesse recorte, e no recorte que os Naub faz, que vocês fizeram,
vocês fazem um recorte que é bem literaluta, né? Porque Sim. vocês tentam mapear uma literatura ali, tipo, vocês pegam de repente ali, desde o do Antônio Torres, por exemplo, né? Até o Saulo. Porque, né, tipo, tem um recorte ali que é tentar também, né, entender que literatura brasileira é essa, né? Eu até escutei na recepção desses livros de entrevistas, escritores famosos, assim, gente, a maioria dos nomes nunca ouvi falar, dos 102 escritores que a gente publicou lá, as entrevistas. E ainda tem muita gente, quero inclusive entrevistar a Lívia, ainda não entrevistei, colocar ela no lugar de entrevistada, ela também é entrevistadora. Ainda tem muita gente, é pujante tanto no Brasil quanto no Espírito Santo. O Espírito Santo ainda é marginalizado em relação ao cenário nacional, apesar de ter uma Cousa que ganha um Jabuti, um Caio Guimarães que ganha um prêmio Sesc, uma Bernadette Lira que foi semifinalista do Prêmio Oceanos. De vez em quando aparece alguém assim, mas... A gente, esse ano, no Candango, a gente, de 10 livros de poesia, Candango, né? que é um prêmio lusófono, né? De 10 livros de poesia, 2 foram da Cousa, né? O Wilbert, né? Um com a Mariana, que é paulista, né? Mariana Ianelli, e outro com o Hilbert Salgueiro, né? Professor aqui da universidade, né? Os sonetos do Hilbert, né? E aí eu falei assim, tá indicado. Ele falou assim, quem é que vai indicar soneto, gente, pra alguma coisa? Eu falei, pois é, cara. A gente tem essas pequenas projeções, mas ainda apesar de ainda ser marginalizado em relação ao cenário nacional, é muito pujante aqui o sistema literário do Espírito Santo. Dá até para falar um sistema literário, que é o circuito autor, obra, público, ainda que o público seja restrito. Sim. Eu acho que é um público muito... São sempre as mesmas pessoas, né, que participam desses eventos, como cachaçadas literárias e tal, sempre o mesmo público. A formação de público também é isso, né? Não é um processo rápido, né? Ainda mais, né, na literatura. Eu acho que as pessoas vão se somando, observando. A gente tem também outros, né, movimentos como os próprios slams, né? A própria as editoras cartoneiras, né, que tem sido chamadas assim, produzem os zines, né? Sempre foram recursos, né? Por exemplo, um recurso gráfico diferente daquela produção do livro. Então, o próprio público às vezes vai ter um estranhamento ou não, né? O outro público já está acostumado. Acho interessante. Vou ler, nessa coisa, né, até brincando com o Hilbert de novo, né, ele falou assim, soneto ser indicado num prêmio, né? Um outro sonetista que a gente tem aqui, o Matusalém Dias de Moura, ele disse que o soneto só tem um tipo de leitor, que é o cara que lê para saber se o sonetista errou. Fica contando ali. Mas aí, esse final de semana, a gente estava lá a gente colocou um standzinho na Feira Sabores da Terra, né, edição de Natal, né? Que é uma coisa que a Aderes faz para empreendedores na área da agroindústria e do artesanato, né? E a gente foi para lá com o livro, né? Até porque a gente sempre gostou de associar, como a Lívia falou, né? Sempre gostou de associar o livro à cerveja, ao café, à comida, o alimento da alma, né? Alimento da alma. E a recepção foi maravilhosa lá, cara. Tipo, as pessoas foram mesmo e, né, tipo... E aí, teve uma pessoa que abriu um livro do Hilbert Sonetos, né? Leu um e falou assim, nossa, que coisa legal! E leu o outro e levou o livro, por exemplo, né? Então, quer dizer, a gente acha... É onde a gente vai achar os leitores que a gente não teria numa livraria. Que talvez muita gente que compra livro na gente ali na Feira Sabores, ou numa feira livre, como a gente faz Literatura Aquilo, às vezes, né? Ou na banca no meio da rua, ou nos saraus que a gente faz no meio da rua também e tal. Essa pessoa, talvez ela não entre numa livraria. Primeiro, porque talvez a livraria, durante muito tempo, entrou em extinção, né? A gente tem um novo momento agora de livrarias que é bem legal, né? Depois da crise disso tudo, né? Elas estão ressurgindo em outras bases, né? Tem livraria que compra o catálogo da Cousa hoje. Né? E vocês tiveram a experiência também do café bar, né? Que, tivemos. Tipo assim, porque às vezes para mim também eu sentia falta dessa coisa do lugar de referência, sabe? E algumas pessoas talvez um pouco mais, as mais novas talvez não, porque já tá tudo na internet, enfim, mas para mim
ir no lugar onde vai ter, eu vou dar uma olhada. Vou folhear, não, vou pedir uma dica para quem trabalha lá. Eu sinto falta. É engraçado que esse modelo que a gente começou... Mas vocês fizeram como um café bar já, né? Na verdade, primeiro a gente alugou a loja e não sabia o que fazer lá. Tipo, vai colocar livro aqui, tipo assim, no momento da crise das livrarias, tal, para que vai colocar livro aqui, né? Quem que vai vir aqui para poder ver um livro? Aí, então, vamos chamar de café. Vamos botar café e cerveja, a pessoa, daqui a pouco, do nada, meu Deus, tem livros aqui. Numa zona boêmia, né? A primeira foi numa zona, sempre zona boêmia, né? Eu até brincava na época, tipo, você tem aquele dono de bar que chega o bêbado e ele fala, eu não vendo bebida para bêbado, né? Lá era diferente, madrugada eu falo, não vendo livro para bêbado. Né? Mas esse momento agora dessas novas livrarias, né, que estão surgindo e tal, elas estão surgindo como locais de referência, né? Elas não estão surgindo... Antes elas eram locais ali do consumo do livro. Né? Sim, dentro de shopping. Shopping e tal. Essas que surgem agora, elas surgem como incentivadoras de leitura agora. É diferente. Os clubes de leitura, né? Eu lembro que tem a Lívia também, né? Participa desse movimento, assim, as reuniões, né? No Trapiche, que era ali, né? Da Cousa, no Don Quixote, se não me engano, enfim. Esses lugares acabam naturalmente sendo referência, né? Para quem está no meio, né? Para quem chega, às vezes no Leia Mulheres, a gente recebe muita gente que, vim morar em Vitória agora, não conheço ninguém, aí vai no clube de leitura para fazer amizade e para saber, mas aqui, como é que é a cena daqui, quais são os outros escritores e querem conversar, me chama para um evento, então acaba virando esses lugares também de quem está chegando agora a morar aqui, ter amizades com preferências parecidas. Vou no clube de leitura que eu vou encontrar leitores, vou fazer amizade lá e conhecer um pouquinho do que está acontecendo em Vitória. A pandemia foi um pouco complicado, né? Eu acho, nesse aspecto da reunião e tal. Mas tem o Leia Capixabas, Leia Mulheres, enfim, tem do grupos, Henrique, né? Também, que agora eu não lembro o nome. Henrique Paris, do Sebo, sim, ele também tem um clube. Tem o Sebo também. Eu ia até só colocar uma questão que eu acho que também é interessante pensar como que o poder público pode fomentar, né? E aí a gente tem, por exemplo, as compras públicas, que eu lembro que saiu uma alguns anos atrás, mas assim, a anterior, que é comprar para as bibliotecas, para os equipamentos, enfim, que era também, tipo, não só, né, também contribui financeiramente com o escritor que está lá, que tem obras até, né, consagradas, mas principalmente para esse livro estar lá, né, estar nesses lugares de leitura dos jovens também, dos novos públicos, dos interessados em literatura. E a gente tem editais, né, de fomento, que eu acho que também para muita gente, quer dizer, não é barato publicar um livro, né? Então, para muitos é uma oportunidade. Eu até acho que publicar hoje é barato. O problema é publicar para o livro ficar barato. Que você até consegue, às vezes, entrar em alguma plataforma de autopublicação em que não te cobra nada, né, Vitor? Nada. Só que o problema é que o preço do livro sai a R$60 para o público. E aí você tem um desconto como autor, mas para você vai sair a R$45, R$50. Que é meio que por demanda, né? Você por demanda. Aí o problema é como... É até um dilema, até da Cousa mesmo, né? No modelo de pequena tiragem, hoje, que é de 100 exemplares, 150 exemplares, às vezes até 80 exemplares, o livro fica muito caro para o público. Aí vem aquela coisa, eu vou ficar fazendo livro para vender a R$50 para quem? Sabe? Tipo, como que eu vou fazer isso? Aí vem a questão do poder público. Eu não vou me sentir bem tentando publicar o que eu penso que seja a nova literatura brasileira, ou que pode construir uma nova literatura brasileira, né, produzida no Espírito Santo ou produzida em outros estados, sem dar acesso a isso, sem democratizar isso, sem que isso chegue às pessoas. A gente vai à escola pelo menos uma vez por mês com a Kombi da editora, e aí a gente bate um papo sobre a edição, apresenta um autor, e depois os meninos, a gente sorteia alguns livros, que a gente não pode dar um livro para cada um, mas a gente sorteia alguns livros. Depois os outros meninos querem comprar um livro, aí tipo, quanto que custa, tio? R$40, R$50. Quando a gente consegue fazer barato, assim, R$30. Cara, é caro demais. Aí você fica querendo não ir mais, porque para que você vai lá para dizer que tem uma coisa muito legal
uma coisa super bacana, que ele vai adorar, mas que ele não Bem pode pagar. E que sadismo é esse? Entende? Então eu acho que o poder público ele tem que contribuir dessa forma, que é garantir que a gente consiga realizar um trabalho profissional e que quem pode pagar, pague barato, e quem não pode pagar, não pague. Eu sempre cito um exemplo, Taveira, que é o seguinte: se a gente pegar o valor do ingresso do cinema pelo preço de custo do filme nacional, né? Se eu pego o valor do filme nacional e coloco o valor do ingresso pelo custo do filme, quanto que custaria esse ingresso? Caríssimo. Impagável. 3 mil reais, 4 mil reais no ingresso, será? Um filme de orçamento de 2 milhões. Porque não é o ingresso que paga Não é? o filme, né? Pois é. O ingresso hoje é quase simbólico. Né? Então, beleza. Um espetáculo teatral, que vai custar aí 50 mil reais a produção de um espetáculo teatral de maneira modesta. Né? Se eu colocar o ingresso pelo custo de produção do espetáculo teatral, quanto que vai custar esse ingresso para as pessoas? Né? Mas, assim como o poder público tem que... Porque a arte, o lazer, né, a reflexão, isso é direito constitucional. Assim como o poder público tem que garantir o acesso a cinema, a teatro, a dança, a circo, ele tem que garantir também o acesso ao livro. Então, o livro também, para a gente conseguir avançar num país tão desigual, num país que as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, ele vai ter que ser subsidiado. Ele vai ter que chegar ou gratuitamente para quem não pode pagar, ou a preço baixo para quem pode pagar. Porque a ideia, quando você fala da política pública de cultura, dela financiar a cultura, o pessoal pensa que parece que você está pegando dinheiro do governo e pagando para o artista, né? Isso nessa visão mais criminalizadora. Na verdade, você está pagando o acesso ao público, do público, né? Você está democratizando, você está pagando ali o preço final, né? Você falou, para que não custe, né, um absurdo. E aí a gente sabe também que tem toda a indústria internacional, enfim, a indústria cultural, né? Que é uma batalha desleal, né? Quer dizer, é um montante que é investido. Também o filme lá de Hollywood e tal, né? É aquela coisa de que tem um pouco de pagar, né? Para comprar o próprio disco, como dizia lá numa música, né? Porque o marketing, o volume de marketing, que vai gerar receita, mas assim, você já começa com um investimento monstro, então você já está, de alguma maneira, comprando, né, esse acesso do público. Tem um aspecto aí importante, que não basta o poder público colocar o dinheiro, porque muitos escritores se queixam, e é fato, às vezes o poder público compra lá 500 exemplares do livro, só que joga aquele livro na biblioteca da escola. Se não tiver um trabalho do bibliotecário, se não tiver um trabalho do professor de português e literatura para levar o aluno àquele livro, o leitor àquele livro, o professor, o aluno, o livro vai ficar lá jogado naquela biblioteca e ninguém vai ler. E se a lei de incentivo à cultura paga lá para a Cousa publicar o livro, mas e a distribuição desse livro? Porque geralmente essas leis de incentivo, nacionais, estaduais, municipais, elas pagam a publicação, mas e a distribuição, que é o mais importante? Porque não adianta você publicar lá, você fazer 500 exemplares, 100 exemplares, e esses 100 leitores, esses 500 leitores, como é que você vai tudo na sua alcançá-los? casa depois. Não, porque a política mais cara do que às vezes do que o objeto, né? Tipo, o papel, impressão, o design, tal, o registro tem um assessoria custo, de imprensa. né? Agora vamos lá, o outro custo que é de distribuição, que vai entrar assessoria de imprensa, vai entrar logística, né? É mais alto do que o custo do objeto, gente. Aí você vai lá, tipo, aqui no Espírito Santo tem um edital público de 20 mil reais para fazer 500 livros, né? Você faz. Agora, O que fazer com esses 500 livros, né? como que eu faço esse livro chegar em Ecoporanga, Montanha, Pedro Canário, São Mateus, Linhares, aí vão para o outro lado, né? Baixo Guandu, aí vão para o outro lado, né? Bom Jesus, Piúma, Marataízes. Como? Caparaó, como que eu, sabe? A gente teria que pensar, como o Vitor falou aqui, a gente tem que pensar como chegar... isso que ele falou, por exemplo, o ensino médio não tem projeto de leitura. Não tem. Quem faz diferença é um professor ali, que é um professor ativista de leitura. Um professor desse, mas faz uma diferença, cara, faz diferença. Só que onde não tem esse professor, infelizmente a gente quase não tem, né? Geralmente, se você perguntar para qualquer escritor hoje, ele vai lembrar de um professor de literatura, ou até de outra área que incentivou, né, e fez ele começar. Mas eu acho que é isso que a gente
é como se fosse um jogo de futebol que eu estou contando com talento individual, né? Beleza, mas isso não garante a ganhar um jogo, né? Você tem que ter uma política pública para montar um time de incentivo à leitura. Políticas estruturantes, né? Porque geralmente nessa lógica, né? É muito... ficar dependendo só meio que na ponta ali quem está reivindicando, e às vezes a gente reivindica em várias áreas, falando não só na cultura, né? E a lógica do gestor é tipo, o que você quer, entendeu? Como se a gente estivesse lutando por uma coisa pessoal. O Saulo está defendendo que, não, vou né, dar dinheiro aí para publicar em livros, como se fosse que ele quisesse resolver o problema da editora dele. Então, que ele está lutando por uma coisa muito maior que exige isso, exige profissionais capacitados, exige políticas públicas de fato, né? Que aí foge, por exemplo, a gente está falando de escola, vai além de uma secretaria de cultura, está falando de uma secretaria de educação, que tenha um projeto que seja integrado, porque é importante que seja. Então, assim, poucas vezes a gente vê o poder público com essas ações mais estruturantes, né? Então, isso é uma questão de... Também não é uma política que se constrói a partir da cabeça do gestor apenas, né? Que vai ter que incluir esses diálogos, participação social, que é algo trabalhoso e que nem todos estão dispostos e menos ainda conseguiriam fazer em 4 anos, né? Em uma gestão. Então, mas aí esse caminho que a ser percorrido. Acho que nossos desafios de literatura hoje passam muito por isso, pela questão da educação, da formação de leitores, da formação de professores. Isso que o Vitor C. falou aqui é fundamental, cara. A gente tem que pensar muito nisso. Na difusão, e também o livro vai chegar lá numa escola e vai ficar numa caixa, ou vai ficar morto numa estante, né? Se a gente para pensar hoje, por exemplo, assim, dentro da educação mesmo, né? A gente tinha que ter algum projeto estruturante dentro da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, ela tem que ser uma promotora de leitura. A Secretaria de Educação, ela não pode simplesmente montar um sistema educacional, né, em que você vai formar ali técnico para o mercado de trabalho, formar o que for, e você pega um professor, você massacra esse professor com carga horária, ele próprio deixa de ser leitor, cara. O professor deixa de ser leitor. O professor que é leitor, quando ele chega na estrutura de trabalho, ele não consegue mais ler. Eu estou desconfiado, Vitor, desculpa falar, eu estou desconfiado que nem um professor universitário hoje está conseguindo ler mais. Eu achei que virando professor de literatura, eu ia poder me dedicar à literatura. Até foi na minha ingenuidade, uns anos atrás, achei, vou virar professor de literatura para poder trabalhar com leitura. Vou passar meus dias lendo e escrevendo. Mas aí não, a gente é consumido, principalmente nos últimos anos, de desmonte de políticas públicas na educação, corte de verbas. O professor tem que fazer serviço de secretaria, serviço de técnico, fazer uma série de trabalhos. Professor de literatura, estou falando, imagina os outros professores. De literatura da universidade. Aí você pega o professor de ensino básico, o professor do ensino médio, por exemplo, de língua portuguesa e literatura, né? Esse cara tá assoberbado ali com uma série de turmas, com uma série de desafios, né? Ele próprio não consegue mais ler, ele próprio não consegue mais criar projetos, ele, sabe? Você tem que ter um impacto ali hoje em dia, né? Que é realmente assim, o que ensinar, como ensinar, para quem ensinar, como que vai entrar a literatura nisso e como que eu vou inserir seres humanos saudáveis nisso, tanto o que está ensinando quanto o que está ali ajudando a construir o aprendizado, né? Então, eu acho que é fundamental a gente pensar hoje, dentro das nossas literalutas, a questão da educação e a questão da tecnologia, né? Tipo, hoje em dia, livro, como o Vitor falou, que a gente tem que fazer divulgação, difusão, nosso espaço não é só mais o do livro agora, não é só mais o espaço. A leitura é maior do que o livro. Até porque a leitura surgiu antes do livro, né? A leitura é maior do que o livro. Então, quais são os outros formatos que a gente vai usar, como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai chegar, né? A gente está trabalhando agora, por exemplo, com o Cineclube, né, Lívia? Sim. Que é uma coisa legal, né? Juntando cinema e literatura também para tentar chegar mesmo, né, nesse público de uma forma diferente, sempre mostrando as potências que tem a literatura, né? Muito além de ficar sentado sozinho lendo. Por exemplo, tem um livro, se não me engano, do Cortella, fala da era da curadoria. A gente está com um excesso de informação, a sociedade com excesso de informação,
cada vez mais nós precisamos dessas curadorias mesmo, né? De pessoas que digam, eu pelo menos sigo muita referência, né? Do que o Saulo me falou, tem esses negócios tipo de série, por exemplo, até de livros. Às vezes quando uma pessoa fala, beleza, guarda aí na caixinha. Quando a segunda fala, já, opa. Quando a terceira pessoa fala, a parada é boa. Sim. E eu li uma vez um cara que falou que era bom esperar um tempo, né? Logo que sai, não. Porque tem ainda o trabalho da assessoria de imprensa, que está ali também fazendo essas pessoas influentes falarem bem do livro também, né? Não, eu ia te perguntar um pouco disso também, porque você, além de, né, ser jornalista, também trabalhar com assessoria de imprensa, né? Com essa divulgação, também tem o Livros por Lívia, né? Que é um canal que você usa para difundir. E também, assim, a gente tem um déficit grande, né? Eu falando como jornalista também, de crítica, né? Crítica. Já li alguns livros por conta da Lívia, né? Por recomendação de ter lido, assim, visto algo, me interessar. E, assim, é um espaço também diferente, né? De acessar, assim, de já não é igual você ler a orelha ou ler um negócio, é alguém comentando criticamente isso. Então, como é que momento aí também para você divulgar como é que tá, como é que acessa esse espaço, como é que é essa produção? Eu comecei o Livros por Lívia exatamente com essa mesma inquietação sua, né, de sentir falta de espaços de crítica literária, inclusive de livros publicados aqui no Espírito Santo, né, escrito por escritores aqui do Espírito Santo. Aí eu comecei como um blog, né, na época, que era o que estava mais, que as pessoas faziam. E aí fui migrando para as redes sociais também, né? Aí o nome do projeto é Livros por Lívia. E eu faço críticas, indico livros, entrevisto também escritores, faço uma série de conteúdos para a internet relacionados a livros, mas não só. O foco é a literatura produzida no Espírito Santo, mas acaba que eu leio muitas coisas do mundo inteiro, então estou sempre falando de escritores do mundo inteiro, junto com dos Espírito Santo, então eu não faço essa diferenciação do tipo, agora vamos falar de um escritor capixaba, eu falo tudo junto, tudo no meio, entendeu? Aí quem pegou ali, pegou, quem não pegou também, melhor ainda, que se mistura ali no meio. E aí acabei também fazendo essas coisas offline, né, que eu comecei a Cachaçada Literária, junto com a Aline Dias, a Zona Literária, agora a Zona Literária vai virar um cineclube também, que a gente vai pensar em alguns curtas que são inspirados em contos de escritores, né, aqui do Espírito Santo. Estamos fazendo essa curadoria. O cinema também é literatura. Fundo, né? O roteiro, né? E sempre teve muito isso de filmes inspirados em livros, né? Os grandes filmes, se você for buscar, está sempre inspirado num livro, livremente inspirado. Então, nessa ideia, a gente está fazendo um projeto para o ano que vem. E aí, agora comecei o canal no YouTube também, fazendo as resenhas mais aprofundadas ainda dos livros. E é nessa vontade do coletivo mesmo, sabe? Toda vez que eu termino de ler um livro, eu quero conversar com alguém sobre ele. Então, aí, às vezes, acabo ficando ali com os meus amigos, com as pessoas que estão mais próximas, mas aí na internet eu consigo conversar com mais pessoas, né? Descobrir o que as pessoas acharam, gostei, não gostei, por que você não gostou? E aí fazer essas conversas. Sempre foi nesse sentido de fazer essa conversa, né? Uma inquietação minha, sempre de querer falar sobre o que eu estava lendo e conversar cada vez com mais pessoas. A internet tem essa coisa de interessante formação de público, aos poucos, né? O seu canal vai, umas pessoas que vão acompanhando, vão seguindo. E tem esse elemento também imponderável, que você não tem controle nenhum sobre... Você faz um evento aqui no centro de Vitória, você sabe mais ou menos quem vai, conhece, vê... Não, ali você pode chegar a pessoas que você nem imagina quem é, não tem contato. Isso é muito interessante, né? Inclusive a literatura feita aqui, chegar a outras pessoas e se a pessoa gostou, é acessível pela internet, você pode comprar no site da Cousa, da Pedregulho, enfim. É muito interessante. Vamos colocar também aqui na descrição, né, do vídeo, do podcast, os atalhos aí, né, para chegar no Livros por Lívia, no Literaluta, na editora Cousa. E assim, já encaminhando um pouco o final, eu queria que vocês jogarem um desafio de contarem algum momento que vocês acham importante, que vocês tenham visto que tipo tá valendo a pena esse esforço, essa correria, essa literaluta, essa luta corporal, algum momento que vocês lembrem que vocês acham importante, que indica algum caminho que vocês estão seguindo, é bacana. Um minuto para pensar. Pô, mas a graça desse quadro de surpresa. Poder preparar isso antes. Me ocorre aqui um momento bacana, que é
todos os anos a gente faz uma intervenção lá em Conceição da Barra, no Festival Pocar. Inclusive, acho que esse ano teve 2 edições e uma delas teve o auxílio luxuoso de Vitor Taveira, né? Tive lá com muito orgulho, lá no mercado. Lá no mercado, São Sebastião, São Pedro. E um dos anos que eu participei, né, assim, a gente coloca o objetivo do Literatura Aquilo não é uma banca de livro, não é vender livro ali. O negócio nosso ali é colocar ele perto de comida, tal, para, né, as pessoas terem uma noção de que o livro é um alimento, que ele é necessário, tal. E a venda daquilo ela é simbólica, porque às vezes a balança nem funciona. Então um livro sai lá por 50 centavos, R$1, R$1 e pouco. Sai o preço do aipim. Então, tipo, a gente pesa lá e fala assim, deu R$1. Aí o cara assim, 3 livros, R$1, assim, sabe? Ele, né? E aí o objetivo, inclusive, é que acabe rápido também. A gente não quer que fique lá, porque se ficar sobrando na banca, quer dizer que ele não vai ficar fresco depois, não tem interesse. Então a gente vai colocando aos poucos, que a gente quer que acabe. Né? Teve um ano, inclusive, que o último livro que sobrou na banca era um livro sobre judô, e 2 caras queriam. Né? Mas esse que é o objetivo. Aí tem a Biblioteca Pública Estadual é parceira, né? A Edufes é parceira, a Cousa, né? Coloca livros também, né? Por aí vai. E aí teve um ano que eu estava lá e tipo um senhor estava na fila, né? Um senhor com a camisa branca, o chapéu, né? Um senhor. Só para contextualizar, acontece dentro da feira de sexta-feira, que é a grande feira de Conceição da Barra, né? Perto ali do cais. Quando acontece o Festival Pocar, o Pocar Festival de Cultura, e acontece dentro da feira ali no Vocês montam uma banca também. Isso, com a balança, tudo certinho. Né? E aí tava lá, aí um senhor chegou, né? E aí ele tinha separado 5 livros. Seria assim, tipo, tô falando dos estereótipos que as pessoas têm, né? Ele era um senhor ali, possivelmente quilombola, daquelas regiões ali, em volta ali do Conceição da Barra, ali no Sapê e tal, né? Uma camisa branca, a pele negra, mas muito curtida de sol também, quer dizer que era alguém que tomava muito sol, né? Os aspectos de um lavrador mesmo, aquele, né, corporalmente, do lavrador que a gente encontra ali no Sapê do Norte, né? E aí os 5 livros na mão, né? Aí ele colocou um na banca só. Aí eu falei assim, esse aqui não deu nada, ó, esse aqui não, vou ter que dar de graça pro senhor, nem pesou. Aí ele botou 2, eu falei, esse aqui agora vai dar 20 centavos. Aí ele botou mais um. Aí eu falei, 25 centavos. Aí ele botou mais outro. Aí no final tudo que ele colocou deu 50 centavos. Né? Ele falou, 50 centavos? Eu falei, 50 centavos. Opa! Aí ele foi lá, pagou os 50 centavos, pegou os 5 livros e falou assim, esse ano eu vou poder dar livro de presente para a família toda. Né? Que era perto de dezembro, né? Uhum. E aí isso é uma das histórias que a gente recolhe nessa literaluta, né? Porque a gente está sempre rodando em tantos lugares, em escola. Então acontece muita coisa, tem muita história. Né? Nossa, vocês ganharam mais tempo para pensar, hein? É difícil, porque é uma jornada, né? Um caminho, então sempre acontecendo coisas que fazem a gente continuar, né? Porque de vez em quando desanima de produzir essas coisas, de continuar escrevendo, de continuar divulgando, mas acho que tem sempre uma série de coisas que acontecem que faz a gente continuar. Mas acho que vou falar da publicação do meu livro, né? O meu primeiro livro, Carne Viva, foi um momento assim muito importante de eu conseguir reunir esses poemas, organizar e ter o livro. A gente publicou pela Cousa e o retorno que eu tive também, né? De toda vez de alguém ler e se identificar com um poema e vir conversar comigo. E, sabe, esse retorno foi muito importante de ver que a poesia ainda toca muitas pessoas. As pessoas leem muito poesia, elas gostam muito de poesia. E é sempre muito potente também quando eu vou em escolas e ver aquelas meninas muito jovens me vendo ali como escritora e querendo... E mostrando, eu escrevo também, vim me mostrar os poemas delas e ler os meus poemas e falar, eu gostei muito desse, esse aqui parece que fui eu que escrevi, parece que você escreveu para mim. Então, sempre quando tenho esse retorno da minha poesia, de ver que a poesia está viva ainda, que as pessoas leem, gostam, então sempre me dá uma vontade de continuar escrevendo, de continuar fazendo conteúdo, divulgando literatura, falando de literatura, vivendo, né, da escrita de alguma forma. Acho que é isso. Muito bom.
A maior parte da minha produção de livros são acadêmicos. Em 2010 eu publiquei meu estudo de mestrado sobre as canções do Raul Seixas, e inesperadamente um fã-clube de Jacareí, interior de São Paulo, me mandou, não lembro se foi e-mail, se foi rede social da época, me convidando para ir lá lançar, quanto é que eu cobrava. Eu falei, cobrar. Comprem uns livros aí que eu vou. Aí teve uma banda cover, foi um momento assim, foi bem legal. Comprou dezenas de livros lá, distribuíram, e foi bem legal. E agora, com o merece menção também o Notícias da Literatura Brasileira, o primeiro volume de 2020, publicado pela Cousa, com 80 entrevistas. Teve uma repercussão bem boa, porque eram 80 escritores do norte a sul do país, e saiu, inclusive, acho que graças ao Antônio Torres, provavelmente, saiu nas redes sociais da ABL, da Academia Brasileira de Letras, eles divulgaram o livro. E agora saiu, que o Saulo já mencionou, na bibliografia da UFMG, da pós-graduação. Isso aí acho que é alcançar, ter leitores interessados, né? Seja um fã-clube, seja na universidade, seja numa academia de letras, ter gente interessada no livro. Acho que o que move a gente, assim, dá estímulo para continuar trabalhando, escrevendo, é isso, né? Ter alguém interessado, assim, não estar tão sozinho naquela produção, né? Eu acho que merece menção, também não posso deixar de falar aqui, do trabalho do NEPLES, o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Literatura do Espírito Santo, lá da UFES. Tem agora já tem uns 2 anos, tem a revista Fernão, que é semestral. Cada volume, o semestre, homenageia um escritor vivo. O último número agora foi sobre a professora Esther Abreu. Está com a chamada aberta para o ano que vem para o Ilvio de Salgueiro e para a Mara Coradel. O primeiro foi sobre o Reinaldo Santos Neves, o segundo sobre a Benedete Lira. E o NEPLES já está há uns 20 anos na estrada, tem o Bravos, Copeiros e Fantasmas, também a cada 2 anos homenageia um escritor falecido, um escritor já morto. E é importante para manter esse arquivo da literatura capixaba. Bom, para fechar a conversa, queria que vocês deixassem alguma dica literária, né, feita aqui no Espírito Santo, para o público, que vocês acham importante, interessante. Para não favorecer ninguém que está vivo, depois o pessoal não reclamar, vou fazer uma homenagem ao Hudson Ribeiro, escritor que faleceu no ano passado. Ele está com um livro agora, já quase no prelo, vai ser publicado, livro póstumo, pela editora Cândida, acho que a Cândida vai divulgar em breve. Eu escrevi Orelha junto com Adolfo Orlear e o Fraga Ferri. O Antes do Galo Cantar vai ser publicado pela Cândida. O livro já está pronto, acho que ele vai lançar em março, provavelmente. E o último livro que o Hudson publicou foi o Além da Margem, Desditando, pela editora Mondrongo, da Bahia. Também está disponível no site da Mondrongo, para quem quiser já comprar agora, presente de Natal, Além da Margem. E para o ano que vem, o Antes do Galo Cantar. No lugar do meu amigo Gustavo Felicíssimo, editor, publicou você também, não foi, Vitor? Publicou a segunda edição do meu livro sobre parceiro, o Raul Seixas. Parceiro. Lívia ou eu? Posso ir. Vou indicar uma colega poeta também, aqui do Espírito Santo, a Ingrid Carrafa, está com um livro novo, E Quando Borboletas Carnívoras Dançam no Estômago. Também é uma poesia bem forte, bem visceral. Eu gosto muito. Mais dicas no Livro por Livre. É. Né? Bom, eu não tenho problema de indicar os livros não, porque eu sou editor, né? Então, vou pegar uma coisa que me empolgou, assim, os últimos livros da Cousa, que eu gostei bastante. A gente lançou esse mês o da Alba Valéria Inácio, que é a minha amiga há 20 anos, a gente fez faculdade junto, e depois de 20 anos aparece um livro dela na Cousa. O Humana 4.0, que são umas crônicas bem fortes, bem legais. Ela estreou na Autologia, né, que é a antologia de auto da Kombi, né? Com uma crônica bonita tal, e aí agora reuniu várias nesse Humana 4.0, tá bem bonito o livro. E o romance da Cláudia Sabadinho, Cartas para Ninguém, a Cláudia é de Cachoeiro, Itapemirim, e o
O romance é muito bonito, o romance é muito forte. Tipo, cada parágrafo do romance é um poema praticamente, assim, sabe? Tipo, existe ali uma condensação de linguagem, de sentimento, que ela conseguiu ajustar num romance epistolar muito bonito. E, finalmente, Vitor falou aqui da questão do Neples e tal. A universidade ela tinha um esforço de publicação e geracional também, de tentar levantar gerações de escritores. Tal. Nos anos 80 tinha a Fundação Ceciliana Abel de Almeida, né, com a UFS, que tinha uma coleção maravilhosa, né, que era Letras Capixabas, era isso? Tinha Letras Capixabas também. Isso, uma delas. E aí publicou muita gente boa, muita gente que a gente citou hoje começou nessa coleção, por exemplo, né? E durante um tempo na Cousa eu me inspirava muito nessa coleção também, no sentido assim, tipo, será que a gente vai ter alegria na Cousa de produzir uma geração daqui a 20 anos, 30 anos a gente vai estar, né, louvando como Adilson Vilas, como Sérgio Blanc, como Bernadette Lira, né? E aí uma vez caiu na minha mão um livrinho dessa coleção, que é o Deus do Trovão, do Ivan Castilho. Um livrinho, quase um panfleto, de tão pequenininho, muito forte, muito bem escrito aquilo tudo. E aí eu fiquei impressionado com esse livrinho, fiquei com vontade de reeditar, né? E aí eu não sabia se o Ivan Castilho onde estava, como estava, diziam que ele estava em Guarapari, mas que não tinha abandonado a literatura e tal. E aí a gente conseguiu reencontrar o Ivan, né? Aí a gente começou a conversar sobre esse novo livro dele. Aí, nessa coisa do destino, né? Lima Trindade, que é um escritor radicado na Bahia, mas que é um grande parceiro nosso, né? E o Marcelo Frazão, que é o companheiro dele, que tem uma editora também, a Carioca, a Vila Olívia, eles passando férias em Guarapari encontraram o Ivan num bar, né? Encontraram um cara bebendo cerveja com o braço tatuado Bukowski, né? Aí começaram a conversar, aí eles postaram uma foto do Ivan no Instagram. Eu falei, ué, é o Deus do Trovão, Ivan Castilho? Aí o Ivan conversou com eles uma tarde inteira e não falou que era escritor. Sabe? Eu falei, esse cara escreve pra caramba. Aí começou a me encher o saco do Ivan Castilho. Ele mostrou o livro novo dele, né, que é No Chão, o Anjo. Livraço, gente, livraço. Então a gente pegou e juntou os projetos, assim, fez uma reedição do Deus do Trovão e uma edição do No Chão, o Anjo, e colocou os dois livros assim no mesmo plástico, tá? E está vendendo o kit. A gente vai lançar só em fevereiro, mas está em pré-venda no site da editora até o dia 20 de janeiro, né? E a gente vai lá em Guarapari, o Ivan vai autografar, a gente manda pelo correio e depois lança o livro em fevereiro. Mas essa é uma grande alegria. Está numa coedição com a Vila Olívia do Marcelo Frazão. Mas tem bastante coisa já para a galera começar o ano aí, repleto de leitura, né? Bom, obrigado, meu xará, Vitor Sei, Saulo Ribeiro, Lívia Corbelani. Essa foi a entrevista do século, hoje trazendo a Literaluta aqui do Espírito Santo, né? A produção e locução de Vitor Taveiro, o Cauã Elmer aqui no apoio técnico, no estúdio 42B. A gente volta na próxima semana com temas aí importantes para discutir o Espírito Santo e a sua cultura. E lembrando que, para quem quiser saber mais de análise, notícias, informações diárias, séculodiario.com.br, todo dia tem novidades aí do que está rolando aqui pelo estado. É isso e até logo.